Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre a leitura, os benefícios que a leitura pode trazer para a nossa vida. Se você me acompanha, sabe o quanto eu defendo a leitura, o quanto eu acredito na leitura. E nesse vídeo eu vou trazer alguns benefícios que a leitura pode trazer para a sua vida. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para conhecer cada um desses benefícios. Vamos lá! Hoje eu vou trazer 15 benefícios da leitura. Então assim, a leitura tem inúmeros benefícios, mas eu resolvi trazer hoje para vocês 15 benefícios. E o primeiro deles é o mais óbvio, mas eu não poderia deixar de trazer, que é aprender. Então assim, quando você lê, você sempre aprende algo novo. Mas eu vou ampliar mais para vocês entenderem como a gente aprende de diversas formas fazendo leituras. Então quando você lê, por exemplo, histórias, romances, história em quadrinhos, histórias de forma geral, você vai conhecer outras realidades, outras culturas, outras cidades, outros estados ou até outros países. Então, através da leitura de histórias, você consegue conhecer e aprender sobre coisas de pessoas que você talvez nunca conheça, de lugares que você não possa nunca ter ido, mas a história te dá aquela informação de como é a paisagem, de como é a cultura, de como é os costumes daquele lugar. Então, a leitura dá a possibilidade de você aprender de forma geral, mas trazendo aqui de forma bem específica de que qualquer leitura ensina, até um romance ou uma historinha em quadrinho pode te ensinar alguma coisa. Ainda dentro de leitura, você tem aí a opção de aprender com as histórias de outra pessoa. Então, um exemplo bem clássico disso é as biografias. Então, quando vocês leem biografia, você vai entender o que é que aquela pessoa fez, o que é os desafios que ela teve, os problemas, dificuldades e os sucessos que aquela pessoa teve. E com isso você vai poder aprender com aquilo. Como a gente costuma dizer, a gente não tem como viver todas as experiências do mundo, a gente tem que aprender com a experiência dos outros. Então se você quer, por exemplo, ser um gamer, ou você quer ser uma escritora, você pode procurar a biografia daquela pessoa que teve a sua vida relatada em um livro e aprender com aquelas experiências, que vai te ajudar no seu percurso também de vida. Outra forma de aprender também, que ainda é o primeiro benefício, tá, gente? Que é o aprender, é aprender questões teóricas. Então, você pode aprender aí um conteúdo de história, de geografia, um conteúdo específico da disciplina escolar, mas também pode aprender conteúdos que não sejam da disciplina escolar e nós adultos aprender teorias que a gente goste. Então, pode ser aí específico de um curso de graduação, um curso de administração, um curso de pedagogia, de psicologia, ou teorias de forma geral. Eu me interesso por autoconhecimento, eu vou lá, pego um livro que fale sobre autoconhecimento ou sobre psicologia. Eu, particularmente, é o tipo de livro que eu mais gosto, que são os livros teóricos, os livros que trazem um pouco de teoria para coisas práticas. Mas aí vai de gosto de cada um. Só quis mostrar aqui 3 aspectos bem simples que a gente aprende, até com notícias, tá? Acrescentando aí mais uma opção de aprender. Com notícias, com revistas científicas você aprende. Então, o principal e mais diverso benefício da leitura é a aprendizagem, que pode vir de várias fontes. A gente sempre aprende lendo. O segundo benefício que eu trago aqui é ampliar o vocabulário. Isso vocês já devem ter ouvido bastante, mas é muito bom e é pura verdade. Vocês acabam ampliando o vocabulário de vocês quando vocês leem mais. Reparem, quem lê pouco às vezes fica procurando palavras para se expressar ou repetindo muito uma mesma palavra sempre que vai escrever ou que vai falar. Então, quando você lê, você acaba ampliando o seu vocabulário. Lógico que existe aqueles cacuetezinhos, né, que a gente fica falando e aí eu tenho os meus, se você reparar nos vídeos, vocês vão ver que eu tenho. Mas a questão não é essa, a questão é aprender novas palavras, novas formas de se comunicar, aprender também o significado das palavras, porque às vezes quando você está lendo um livro, você se depara com um nome que você nunca viu, e isso qualquer idade, até nós adultos podemos também estar lendo um livro e ver uma palavra que não conhece. Pronto, quando você vê essa palavra que você não conhece, o que é que você deve fazer? Pesquisar, usar um dicionário, usar o próprio Google para identificar qual é o sinônimo daquela palavra, qual é o conceito daquela palavra, e assim você vai aprender uma nova palavra, um novo significado e ampliar ainda mais o seu vocabulário.
Outro tópico muito importante, que é o terceiro benefício da nossa leitura, é a interpretação. Muita gente e muitos pais e também muitos alunos reclamam: Pro, eu não consigo interpretar. Meu filho tem dificuldade de interpretação. Ele não consegue entender o que é que aquele texto está falando ou o que é que aquela questão da prova está falando. Isso também ajuda quando você ler mais. Então, se você ler mais, você amplia a sua capacidade de interpretação. Porque você vai ler, aí você começa a desenvolver mais o hábito da leitura, uma coisa puxa a outra, digamos assim. E aí, quando você está lendo uma coisa, você não quer ler uma coisa simplesmente ler por ler. Lógico que muita gente faz isso principalmente pelas obrigações das tarefas. Mas quando você lê uma coisa por gosto, você quer entender aquela coisa. Então, vamos dizer que você vai ler uma notícia sobre moda, sei lá. E aí, uma coisa que você gosta muito, você vai ler, não entendeu? Vai ler de novo. Não entendeu? Vai ler de novo. E assim você vai começar a desenvolver essa capacidade de interpretar o que você está lendo. Então, quanto mais você lê, melhor vai ser a sua capacidade de interpretação. E isso, infelizmente, está faltando muito hoje em dia. Eu vejo muito isso com meus alunos, vejo isso com aluno criança, adolescente e até adulto. Então, leiam mais para ampliar a sua capacidade de interpretação. O quarto benefício é desenvolver argumentos. Se você reparar, quem lê mais, em um debate, em uma conversa, tem mais argumentos para defender a opinião dele ou até para atacar a sua opinião. Então, quem lê mais tem mais argumento. Quem lê menos, infelizmente, tem menos argumentos. Eu percebo isso, inclusive, até nos debates. Na minha plataforma de ensino, que é totalmente online, a gente faz debates toda quinta-feira. E quando a gente vai fazer os debates, eu consigo identificar na fala dos meus alunos, e até por conhecer eles, quem é que lê mais e quem é que lê menos. Geralmente, em quem lê mais, tem mais argumentos. Inclusive, às vezes até tem aquela brincadeira, aquela pessoa vai falar mais, tem uma fala mais longa, mas é justamente porque ela tem mais repertório, ela tem mais o que falar, porque ela lê mais. Então, quanto mais você lê, mais você desenvolve essa capacidade de argumentar, de questionar e de ter base para tudo que você quer defender. Então, muitas vezes a pessoa quer defender uma causa ou uma coisa que goste, mas não sabe nem o que falar para defender. Leia mais sobre aquilo que você vai ter milhões de argumentos para defender a sua opinião. O quinto benefício, estimula a criatividade. E esse é um ponto que eu não posso deixar de falar. Por quê? Quando eu passo uma produção de texto e se eu botar a opção tema livre, muita gente pensa, que ótimo, tema livre, ele vai poder escrever o que quiser. Aí é que eu pego meus alunos. Muitas vezes, quando eu boto tema livre, eu recebo de volta a resposta: Pro, me dá uma ideia, eu não sei sobre o que escrever. E aí eu percebo o quanto esses alunos estão com pouca criatividade. E essa falta de criatividade está totalmente ligada à falta de leitura. Se você lê mais histórias, você tem mais capacidade de criar novas histórias. Se você ler mais sobre um determinado assunto, você vai ter mais capacidade de desenvolver sobre aquele assunto. E ainda tem outro detalhe. Quando você lê histórias, principalmente romances, historinhas infantis, você cria aquele cenário na sua cabeça. A história aconteceu na praia, aconteceu num lugar de floresta e tal. Você começa a imaginar aquilo. Então aquilo desde criança, desde quando a mãe conta uma história ou a Pro conta uma história para a criança, você vai desenvolvendo o imaginário e a criatividade da criança. Então a leitura, desde os primórdios ali, desde quando é um adulto lendo para a criança, mas você também incentivando a criança, o adolescente e o adulto a continuar lendo, ele vai ter mais criatividade. Vou dar só um exemplo. Para eu fazer os vídeos para vocês, eu tenho que ter uma boa leitura e um bom repertório e uma criatividade para pensar nos temas que são interessantes para vocês, os temas que eu consigo falar. Se eu ficar com pouca leitura, eu vou ter pouco conteúdo para falar para vocês. Então é por isso que quem me segue no Instagram vê que eu leio, faço uma prática de pelo menos tentar ler todos os dias um pouquinho. Se não for todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana eu faço leitura. Então é uma coisa necessária para desenvolver a criatividade, tanto na criança, quanto no adolescente, quanto em nós adultos. O sexto benefício está muito ligado ao quinto, quando eu falo de criatividade e produção de texto, porque o sexto benefício é melhorar a produção de texto. Só que aí, na produção de texto, ela tanto melhora pela questão de que você vai ter mais criatividade para produzir um texto, mas também melhora na questão de erros ortográficos, de concordância. Quando você lê mais, você consegue ter um texto muito melhor, muito mais organizado, com menos erros e com mais ideia, que aí tem ligação com a criatividade. Então, sexto benefício,
melhora a sua produção de texto. O 7º benefício é melhora e cria uma segurança na sua fala. Lógico que tem aí a questão de timidez na hora de falar em público e tal, mas quando você tem argumentos, quando você tem conteúdo para passar, quando você se sente seguro sobre aquele conteúdo que você vai falar, você fica mais seguro em sua fala. Então, leia mais para ter mais segurança para falar. Vou dar um exemplo, quando vocês fazem seminários na escola. Quando você vai fazer um seminário na escola, na faculdade, vocês ficam inseguros às vezes, além aí, botando um pouco de lado o nervosismo e a timidez que é natural. Mas quando vocês têm o domínio do conteúdo, vocês ficam mais à vontade. Como ter o domínio do conteúdo? Lendo mais vezes o conteúdo que vai ser apresentado. Então a leitura traz e cria essa maior segurança na sua fala. O 8º benefício é um benefício muito importante e que tem comprovação científica, que é melhorar o funcionamento do cérebro. Além disso, promover a saúde mental. Por que eu trago esse item e falo da comprovação científica? Existem pesquisas que mostram que o nosso funcionamento da mente, o nosso funcionamento cognitivo melhora quando a gente lê mais. E, inclusive, existem pesquisas que mostram que pessoas mais velhas que exercitam a leitura, que não deixa a mente enferrujar, digamos assim, tem uma menor chance de desenvolver problemas da idade que tem relação com a mente, como, por exemplo, Alzheimer, alguns problemas de esquecimentos e coisas do tipo. Então, nossa mente, de certa forma, ela é que nem nosso corpo. A gente não costuma dizer que quando a gente para de malhar, o corpo enferruja. A nossa mente, quando a gente para de ler, quando a gente para de aprender, ela também, de certa forma, enferruja. Então, se você quer um bom funcionamento da sua cabecinha, continue lendo, continue botando a mente para funcionar. E o 9º benefício é desenvolver o senso crítico. O senso crítico, aí eu volto mais uma vez, quando você tem argumento, você tem como questionar, como debater um conteúdo, mas também vai além disso. Quando você conhece outras histórias, outros pontos de vista, você desenvolve o senso crítico. Então, se você conhece uma história lá que fala de um outro país, que tem um costume diferente do seu, você começa a se questionar por que naquela outra cidade, naquele outro país é assim, por que aqui é assim, o que é certo, o que é errado, qual a melhor forma. Então, o questionamento por você conhecer várias outras formas de ver aquela mesma situação ou ver o mundo de forma geral, faz você desenvolver o senso crítico. Então, se você quer que seu filho, sua filha ou você mesmo quer desenvolver o seu senso crítico, leia mais, leia diferentes fontes. Esse, não sei se as pessoas sabem, mas é um excelente benefício e que os adultos deveriam aproveitar mais. Reduz o estresse. Para você ler, para você se concentrar numa leitura, você precisa estar mais calmo, a mente vai desacelerar. Para você realmente ter uma boa leitura, você vai concentrar só naquilo. A gente acaba durante o dia, durante a vida, sendo muito multitarefa, né? A gente acaba fazendo várias tarefas, inclusive fiz uma pesquisa no meu Instagram esses dias e deu que a maioria das pessoas é multitarefa. E a leitura não dá, você tem que fazer só ela. E aí vai diminuir seu estresse, vai acalmar mais. E esse é um benefício que a gente tem que pensar um pouquinho mais, que às vezes a gente ignora. Quer acalmar? Pegue um livro e leia. Consequentemente, como melhora o estresse, também melhora o sono. Não sei se você já viu que é uma dica que alguns médicos, inclusive, fazem. Para você se acalmar, para ir dormir, para preparar para o sono, deixe um livro na cabeceira da sua cama e leia antes de dormir. Por quê? Muita gente lê e já fala logo, aí quando eu leio eu dou sono, então isso é bem típico. Mas como ele diminui o seu estresse, como ele te acalma, ele te estimula para o sono. Então o nosso 11º benefício é melhora o sono. Para os esquecidos de plantão, o nosso 12º benefício é melhora a memória. Então, quando você ler mais, você vai estimular mais a sua capacidade de guardar informações, de lembrar informações, e isso vai incentivar que você tenha uma melhora melhor. Então, quer ter uma boa memória, leia mais. O 13º benefício é melhora o foco e a concentração. E aí tem ligação com o que eu falei da questão do sono, do estresse que diminui. Por quê? Você precisa estar focado e ter concentração para ler e compreender o que você está lendo. E aí, no início, pode até ser difícil você dizer que não consegue concentrar, que senta, lê e a cabeça está pensando em milhões de coisas, mas com o hábito, com a frequência, você vai desenvolvendo mais foco e mais concentração na sua leitura. O 14º é muito ignorado e existe uma falsa crença de que não existe, mas ele existe,
que é conhecimento de baixo custo. Ah, mas o livro é muito caro e tal. Eu ouço muito isso dos meus alunos, seja adulto, seja criança, seja adolescente, dizer que livro é caro. Mas se você for comparar o preço de um curso com o preço de um livro, você vai ver que livro tem muito conhecimento e é um conhecimento de baixo custo. Você pode comprar, lógico, tem livros caros, tem sim, mas você pode comprar livros de 10, 20, 30, até 50 reais que tem muito conhecimento ali dentro. E quando você fala de romances, histórias, você acha também abaixo de 50 reais, mas você não vai achar um curso com tanta informação, nem sempre com esse valor. E, além disso, existem os sebos, existem pessoas que leem, enjoam do livro, vendem mais barato. Então, livro é um conhecimento que você vai adquirir lendo. Como todos os benefícios que eu já trouxe aqui, você sabe que vai adquirir conhecimento de várias formas, mas que o custo é baixo diante de tanto conhecimento que ele te dá. E para fechar com chave de ouro, o 15º benefício da leitura é provocar, desenvolver a empatia. A empatia está tão em falta ultimamente, as pessoas não se colocam no lugar do outro. E às vezes a gente quer que uma criança e um adolescente aprenda a ter empatia, mas ninguém ensina a eles. Então, se você quer ajudar uma criança e um adolescente a desenvolver empatia, ou até você mesmo desenvolver isso, na verdade você desenvolve até sem perceber quando você lê. Leia mais. Quando você lê histórias, principalmente, você acaba se colocando no lugar daquele personagem, imaginando como você se sentiria se acontecesse aquilo com você. Então, mesmo sem você perceber, mesmo sem a criança e o adolescente perceber, ele está desenvolvendo a empatia. Bom, meus amores, é isso. Eu quis trazer aqui os benefícios da leitura porque eu bato tanto nessa tecla de que leitura é importante, mas eu quis mostrar aqui para vocês por que ela é importante, quanta coisa boa ela pode trazer para sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal. Coloca aqui embaixo suas sugestões, comentário, para que a gente possa interagir um pouquinho e também eu saber um pouco mais do que você espera desse canal. Fiquem à vontade para comentar. Muito obrigada pela presença de vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!